com a ministração da palavra para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Gostaria que os irmãos orassem junto comigo para que pudéssemos ter uma boa leitura dessa palavra. Oremos. Meu Senhor e meu Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Senhor, nesse momento nós clamamos a Ti pela saúde da nossa pastora, Senhor, para que o Senhor possa restaurar a saúde dela. Cuida dela, abençoa, dê-lhe forças, que o Teu Santo Espírito possa estar sempre com ela, fortalecendo, livrando-a de todos os males, assim como o Senhor marido André. Peço também, Senhor, que Tu possas estar em nós, para que possamos entender nosso chamado diante de Ti, ó Deus. Fortaleça-nos para que possamos ser Teus servos. É isso que eu Te peço, Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Gostaria que os irmãos... Aleluia. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias Sagradas em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. A partir do versículo 13. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa estar sempre conosco e que possamos estar sempre atentos àquilo que o Senhor quer falar em nossos corações. Aleluia. Porque é necessário estarmos em alinhamento com o Senhor. Diz assim a sagrada palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, aleluia, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de nós. E por ele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para caridade fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros
com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, meu Senhor e meu Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia. Muito obrigado por essa revelação, Senhor. Muito obrigado por nos aceitar como teus filhos, Senhor. E que possamos ter orgulho de chamar-te por Pai. Muito obrigado, Senhor. Dá-nos entendimento em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, amados. Como é maravilhoso para nós estarmos aqui na igreja nesse dia. Outrora estaríamos em casa, bebendo, pulando, sambando, fazendo uma sorte de coisas que agradam o mundo e aquele que é do mundo. Mas não, aprove a Deus que fôssemos salvos pelo sangue do Cordeiro. Olha que maravilha! Não é para qualquer um, não. É para todo aquele que crê. Ou seja, todos podem crer, assim como nós cremos. E sabemos que esse Deus está em nós, sabe? E Ele por nós fez essa maravilha de nos tornarmos filhos. Olha que coisa boa, sermos filhos. Aí quando o diácono André estava falando sobre ser pai, não ser pai, vocês têm muitos filhos aqui, e muitos haverão de vir, que vocês vão conceber em nome de Jesus, porque é para isso que nós fomos chamados. Não é só para aqueles que estão dentro de casa, não. Aqueles que saem de nossos lombos, não. São para todos aqueles que recebemos no nosso coração, porque é isso que vale. Porque lá no céu não tem essas coisas de eu sou filho de fulano, eu sou parente de ciclano, não. Porque o evangelho é claro. Mateus 22:30 diz que no céu serão como os anjos. Não se dão em casamento. Não tem esse negócio de minha esposa, meu esposo, meu parente. Não. Serão como os anjos. Estaremos lá para servir a Deus da maneira que Deus quiser. Então aqui nós precisamos o quê? Nos consertarmos. Como eu falava com o irmão Gustavo, 1 Reis 18, versículo 30, a importância disso. A gente tem que restaurar o nosso altar, porque o altar em nós é o altar do Senhor. E essa palavra, ela é clara. Porque tem uma coisa, quando a gente está lendo os evangelhos, os 4 evangelhos, né, existem outros apócrifos, que a gente pode ler também, para cultura, e para ver, né, ter certas comparações, mas nunca podemos deixar de ler e acreditar nesses 4, que esses 4 foram separados para nós. E a gente vê aqui que em momento algum Jesus chama Deus de Deus e de outra coisa, só de Pai. Aí quando a gente lê João capítulo 10, no versículo 30, são umas palavrinhas que Jesus diz que eu e o Pai somos um. Olha que maravilha. Se Jesus e o Pai são um, precisamos ter isso. Eles são nossos pais. Ou seja, a gente tem o melhor pai do mundo. E a gente tem que seguir isso como exemplo. Como Ele nos aceitou, precisamos aceitar os outros. Não importa a idade que tem o seu filho. Às vezes ele pode ser biologicamente mais velho do que você, mas espiritualmente está sob a tua bênção. E precisamos abençoar.
Porque nós somos, depois de Cristo, nós somos sacerdotes. Ele nos deu o sacerdócio real. Por isso precisamos preservar, precisamos crer, precisamos estar cientes disso, que precisamos fazer a vontade do Senhor. Mas para isso precisamos o quê? Da santificação. E essa palavra fala sobre isso. E como é a nossa santificação? É no dia a dia, é a gente buscando. O irmão Zé Ricardo foi para uma outra congregação, graças a Deus, olha que maravilha. Ele foi em uma outra missão, porque foi preparado aqui, pelo Evangelho e por aqueles que ministram o Evangelho. Aí está a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, e nós temos que crer nisso. Então temos que orar para que lá onde eles estão, deem frutos, porque isso são eles frutos. Nós somos frutos desse Cristo maravilhoso. E a gente não tem que fazer mágica, a gente não tem que ter voz bonita, não. Nós temos que ter atitudes bonitas, atitudes sensatas, sinceras, sabe? Porque haverão sempre dificuldades. Como o irmão falou sobre Mefibosete, eu gosto muito da história de Mefibosete, porque é normal naquela época, né? Até hoje também, quando alguém pega o poder, quer tirar os possíveis concorrentes, né? A gente vê aí na política como é que é, as mentiras sendo propagadas e o evangelho sendo usado, e um monte de crente, falei, sai disso, rapaz. Jesus em momento algum veio aqui para mudar o que está no Brasil, para mudar o que está em Israel, não, veio para mudar o nosso coração, a nossa vida, as nossas atitudes, que não adianta eu ter um homem que se diz de Deus na presidência da República, ou no STF, onde quer que seja, se eu não tenho fé naquele que realmente é o dono do poder. Porque na maioria das vezes a gente vê as pessoas discutindo besteira e um ficando de mal com o outro, as igrejas em dissensões, até hoje, a igreja, um achando que é melhor do que o outro, desmerecendo o outro, e não é isso. Aqui, o Pai não fez acepção de pessoas. Temos que entender isso. Precisamos, por quê? Em João 9, né, no início do capítulo, diz que Jesus vinha passando por um cego de nascença. Aí os discípulos perguntam, mestre, quem pecou para que ele nascesse assim? O pai? Os pais? Ou ele? Ou o outro? Aí o que Jesus diz? Ninguém. Ele veio assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Nosso irmão Rodrigo tem dificuldades motoras, né, adquiridos de uma doença que pode afetar qualquer um, na parte física, mas na parte espiritual, que é o que vale, porque ninguém vai entrar no céu com corpo. Não se preocupa com isso não. Você está tendo dificuldade? Vai ter. Ninguém vai estar na presença do Senhor imune de ter problema, não. Não tem. Nosso diácono bem claro foi. Você vem para a presença do Senhor, aí você acha, agora é só vitória. Não, irmão, para de falar mentira, porque não é só vitória, não. A vitória é em Jesus. Nós precisamos ainda, porque vai chegar o tempo que vamos ter que prestar conta. E depois que você morre, a palavra diz que os mortos não falam. Os mortos não louvam. Os mortos estão mortos. Você não vai se ter... porque Lázaro falou com... Lázaro falou... Ali está mostrando para a gente. Mas o que é claro naquele texto? Há um abismo entre nós e o céu. Então a gente tem que o quê? Fazer a nossa vontade aqui. Aliás, a vontade do Senhor aqui. Que é mudar a nossa vontade. Que é nos consertarmos. Eu tenho que me preocupar com o meu irmão? Claro que eu preciso me preocupar com o meu irmão. Porque se eu não ajudar o meu irmão, Deus não vai me ajudar.
Não fique imaginando porque você fez campanha, porque você fez isso. Porque Naamã deu 7 mergulhos, mas os 7 mergulhos de Naamã eram de Naamã. Não serviu para mais ninguém. O jejum de Daniel foi o jejum de Daniel. Não serviu para mais ninguém. Agora, quando eu me proponho a fazer aquilo que o Senhor me manda, que é o que? Ama o teu semelhante. E quando ele fala semelhante, não quer dizer que aquele semelhante é a pessoa que se dá bem com você, não. É que é semelhante. Aí, é fundamental eu buscar o arrependimento. Primeiro, meu coração, para que eu possa perdoar. Porque a maior dificuldade que nós temos é o perdão. Por qualquer coisa a gente fica irado, a gente sai da graça. A tribulação, aí a gente sempre coloca a culpa nas setas. Mas uma coisa eu te digo, é a gente que fica assim, pulando nas setas. Porque se a gente ficar focado no nosso interior, na nossa cura, a gente, Deus, às vezes o Senhor te acorda de madrugada, aí você vai no banheiro e acha que, caramba, não sei o quê, aí tu vai no médico, tô acordando muito de madrugada, toma um remedinho, mesmo com remedinho você acorda de madrugada. Aí algum propósito tem nisso. Amém. Bota teu joelhinho no chão, fala com o papai, que ali você pode falar, papai, ali você pode chorar, ali você pode espernear, porque você está no seu quarto. Hoje, cheio de exemplo. Hoje quem deveria estar pregando aqui era o irmão Diácono André, porque foi claro. Está com problema? Ele foi para onde? Secreto, meu irmão. Não adianta você ir para o Instagram, para o Facebook, colocar os teus problemas. Porque é a mesma coisa que você contar os teus segredos, as tuas senhas. É com teu pai. O propósito que você faz com Deus tem que ser você e Deus. Aleluia. Até a tua esposa não precisa saber. Porque é entre você e Deus. E nós temos que crer nisso. Porque dificuldade é igual quando a gente está falando de alguma coisa. Eu lembro que a gente ia falar sobre a palavra quando eu era jovem. Aí, mas é difícil, né? As pessoas sempre querem colocar que, aqui está escrito, mas é difícil. Meu irmão, quem te dá facilidade é um mentiroso. Ele te dá facilidade que você vai ganhar. Ele vai te dar facilidade que você é melhor do que o outro. E quando você lê a palavra diz que você tem que considerar os outros melhores que você. Aí é dificuldade. É você falar assim, caramba, mano, mas fulano melhor, eu vou me rebaixar. Sempre vem o eu primeiro. Isso até quando a gente se relaciona com Deus. Estamos aqui numa igreja louvando e bendizendo o nome do Senhor. Mas quando a gente vai falar de Deus, você, meu Deus, a gente não engloba nosso Deus, não, é meu Deus. E a gente vê no Antigo Testamento como que eles se dirigiam aos outros, o seu Deus, porque eles tinham medo de pronunciar o nome de Deus. Até hoje é assim para quem não crê em Jesus Cristo. Mas Jesus não veio para mudar tudo isso. E a gente parece que está lendo fábulas, como foi lido pelo nosso amado Gustavo. 2 Timóteo 4, que eu gosto muito dessa passagem, que eu falo que é do pregador. Porque é ali que você tem que acordar. Enche a tempo fora de tempo. Sabe, não adianta você ficar achando que, não, o pregador é Fabão, o pregador é Gustavo, o pregador é André. Não, todos nós somos pregadores e pregadoras. Aleluia. E temos essa obrigação. Porque tem uma coisa que é, servo não escolhe a obra que ele vai realizar. Porque na verdade, ele está ali somente para ajudar o profissional. Ele é o servo, ele é o servente. O profissional vai executando. Mas ele não fala assim,
Em nada. A mesma coisa é com Deus. Só que nós temos um patrão maravilhoso, que Ele nos dá a oportunidade de a gente se alegrar achando que fizemos alguma coisa. Você vê muita gente, não, que eu estou na obra do Senhor, aí a pessoa fica toda alegre, porque quando ouve alguém falar assim, pô, obra maravilhosa que você está fazendo lá, aí eu falo, pô, quem dera se fosse eu, irmão. Porque a própria palavra já me esclarece, Efésios 2, versículo 10, fomos salvos por Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Ele criou para que andássemos nela. Felizes aqueles que conseguem andar nas obras do Senhor. A dificuldade vai ter sempre, porque eu tenho sempre a minha preocupação com as coisas que não param de vir, né? Os boletos, as contas, isso vai vir sempre. Aí às vezes tu fica assim, meu Deus, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que não sei o que mais, conforme foi dito pelo nosso diácono. Quando você ganha pouco, você é fiel. Quando você ganha muito, aí a tua fidelidade já começa a... Por quê? Aí você começa a desconfiar de quem está por trás da obra. E fulano está entrando muito dinheiro, fulano está... Aí se você compra um carro, meu Deus, já está no... Isso é o que acontece muito, porque nós somos falhos. A gente não consegue entregar o nosso coração para Jesus. A gente não consegue deixar Jesus nos guiar na sua palavra. A gente não consegue deixar Ele nos santificar. Porque a gente está sempre preso às coisas do dinheiro, às coisas do poder. E não podemos agir assim. Temos que deixar essas concupiscências, porque essas coisas são malignas. Porque a própria palavra diz, né, a raiz de todos os males é o dinheiro. É o que nos leva, porque a gente fica sempre, caraca, na hora de você abrir a carteira para entregar uma oferta, aí você escolhe a menor nota. Às vezes já vai no automático, pega, o teu dedo já conhece. Aí depois você fica assim, puxa, eu podia ter dado um pouco mais, mas poxa, e se eu der um pouco mais, e se acabar a gasolina, e se não sei o quê? A gente nunca confia que o Senhor proverá. A gente é muito bom em frases prontas, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Oh, aleluia, glória a Deus, é. Mas na hora de passar a dificuldade, só sou fiel na fartura. Quando vem a seca, eu quero que a irmã mate o filho dela para a gente comer. Amanhã a gente vai comer o meu. Aí a gente come o filho da irmã. No dia seguinte, cadê o seu? Escondeu. Porque eu sou fiel no outro. No meu não. E não é assim. Precisamos agir igual aqueles leprosos que estavam ali, a cidade toda passando fome, necessidade, o rei desesperado andando no muro, preocupado com os cavalinhos dele, os poucos cavalinhos que se desse bobeira, comia, e os sírios lá, cercando. Aí de repente, o que acontece? Os leprosos, aqui a gente não vai entrar mesmo, tem fome, vamos lá no Sírio. De repente, se ele nos deixarem viver, viveremos, senão morreremos. Aí chegam lá, o Senhor já havia preparado conforme o profeta disse. Aí o que eles fazem? Entram na primeira tenda, comem, bebem, botam roupas. Entram na segunda, escondem as coisas, comem, bebem. Aí um lembra, não é legal o que estamos fazendo. De certo sofreremos algum mal. Vamos lá contar para o povo que está passando dificuldade. Aí eles levam a boa nova. Aí o rei, o que ele pensa? No poder.
programação deles. Aí quando a gente abrir a cidade, eles vão invadir. Aí alguém diz, mas vamos ver, vamos conferir. Eles estão dizendo. Aí se confere. Aí aquele que duvidou do profeta acaba morrendo, né? Esmagado. Por quê? Porque duvidou da palavra do Senhor, da providência do Senhor, e se colocou na frente. E acontece muito isso com a gente. Então precisamos sempre o quê? Buscar a santificação. E a santificação é através de quê? Abrindo mão das coisas, porque as coisas sempre vão nos atrapalhar. A gente vai ter sempre poxa, eu preciso de algo melhor, porque às vezes você ora para o Senhor te dar alguma coisa, Ele te deu um carro, aleluia. Aí daqui a pouco você entra numa campanha para que o Senhor te dê um carro melhor. É gênio da lâmpada, sabe? Você não está preocupado naquilo que o Senhor te deu para você santificar o Senhor com aquilo que Ele te deu. Não, você está querendo benesses. Por isso que a palavra diz que a gente ora e não recebe, porque pede mal, pede para nosso bem. Eu chego na igreja, a primeira coisa que eu faço é orar pela minha família. Graças a Deus a minha família está bem. Mas esses que estão por aí destroçadas pelas drogas, pelas bebidas, por uma sorte de outras coisas ruins que são desse mundo. Preciso orar por elas também. Preciso fazer isso. Eu preciso ir atrás daquele irmão que está perdido, atrás daquele irmão que está afastado, saber o porquê. Não para culpá-lo, mas sim para dar suporte, para mostrar para ele que ele é fundamental, que ele é precioso para o Senhor. Por isso eu preciso me santificar, para que o Senhor possa fazer essa obra em mim. Por quê? Como diz aqui no final, eu acho lindo isso. Porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Olha só. Seca-se a erva e cai a sua flor. Não existe flor que fica vibrante quando o caule dela é cortado. Agora, a palavra do Senhor, olha que coisa linda, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre nós foi evangelizada. E a gente não pode nunca esquecer isso. Porque se eu esqueço isso, eu deixo de ser filho desse Pai. E Deus nos escolheu como filhos. Então temos que o quê? Como diz o mandamento, honrar pai e mãe, é um mandamento com promessa. E a promessa que Ele nos fez foi a vida eterna. E não podemos esquecer disso. Glória a Deus. O nosso objetivo tem que estar voltado para a glória. O Senhor está voltando? Está voltando. Desde o dia que Ele foi, Ele disse, eu voltarei. Mas quando será isso? A resposta, ninguém sabe. Nem o Filho do Homem, nem os anjos. Somente o Pai. Então a gente não tem que ficar preocupado achando que está chegando. Está chegando, então se prepara porque está chegando. Se você não tiver com a tua mala pronta, qual é a mala? É o teu coração, é o teu espírito, é aquilo que você está fazendo para o Senhor. Se você não estiver preparado na hora, você não vai. Eu tenho que entender isso, isso tem que estar na minha cabeça. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que fazer a vontade do Senhor, eu tenho que me santificar, porque se eu não restaurar o altar do Senhor em mim, Ele vai vir como um relâmpago e eu vou ficar. E não adianta, não dá para ver quem foi, porque você vai ficar. Então creia nisso, porque a palavra do Senhor é para sempre. Que possamos estar com essa palavra no nosso coração. Sabemos que nesse dia dos pais, o mais importante é o Pai nosso que está nos céus e em nossos corações. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Assim disse o Senhor. E com palmas
Louvemos ao Senhor, agradeço essa riquíssima oportunidade. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Amém, igreja?